Provérbio 24, 22 diz assim: porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Então esse versículo está dizendo que é uma continuação do anterior, mas fala sobre a sabedoria na vida prática, usar de sabedoria na vida prática, né? E alerta sobre os perigos de se associar com pessoas que desrespeitam as autoridades, ou a lei no caso, né? Esse versículo aqui é um conselho para as consequências, para mostrar as consequências de quem se envolve com pessoas assim, né? Porque diz aqui, de repente se levantará a destruição. A destruição aqui é as consequências que vão recair sobre essas pessoas e com quem está associado a ele. Destruição, meus irmãos, primeiro que vai ser repentino, você não espera, né? Segundo que é inevitável, porque se você está indo em contra a lei, você imagina alguém que vive roubando, né, irmã Salomé? Vive roubando. O que é que vai acontecer? Começa a investigação da polícia e de repente descobre onde o indivíduo está. O que é que você vê acontecer? De vez em quando mostra na TV. De repente a polícia chega na porta, o cara está até dormindo. Arromba tudo, o cara está de cueca. E a polícia levanta, bota a mão para trás, algema o cara nos pés e nas mãos e leva preso. Ele está descobrindo, ele é o desordeiro. Então essa destruição de forma súbita, lembra que Deus, lembra que desobedecer a Deus e trazer essa desordem traz consequências. Ou seja, o indivíduo tem uma ilusão de que pode viver sem prestar contas. Mas esses atos dele de injustiça e de respeito, tanto a lei de Deus como a lei humana, não vai passar impune. Não vai passar impune. Tanto na lei de Deus como na lei dos homens diz que é para não roubar. Quando você rouba, você tem consequências. Então, a destruição aqui pode ser tanto o julgamento humano como o julgamento de Deus. E a gente tem que refletir, né, sobre com quem a gente se associa. E eu lembro que eu era criança e meu pai sempre dizia: meu filho, olha, não se junte com quem promove desordem, não se junte com quem é valentão, fica brigando com todo mundo, não se junte com quem vive fazendo coisa errada, não se junte com gente que faz coisa errada, né? E às vezes era aquele amigo de infância, né? Aquele colega de infância, morava junto, era criança junto com a gente, e o indivíduo cresce, e aí você vê a consequência. Eu lembro que de muitos daqueles colegas de infância, Já morreu, né? já, olha, eu lembro aqui, eu vou lembrar, eu não vou dizer os nomes, né? Mas eu vou lembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu estou lembrando assim de cabeça, umas 6 ou 7, que era amigo de infância, tudo que morava num 2, 3 ruas para frente e para trás. Já morreu tudo novinho. Muitos morreram agora, mas por conta de serem violentos, né? Teve um mesmo que morreu, que ele tinha uma mania e o hábito, ele sempre foi violento, desde criança, e estimulado pelo pai. A primeira coisa que ele cometeu de erro foi um rapaz que também eu conheço, ainda está vivo, tinha espingarda de chumbo, logo quando surgiram as espingardinhas de chumbo, isso era anos 80, aí o pessoal pagava espingarda de chumbo para matar as lagartixas, coitado. E a lagartixa é tão importante, né? Porque além de... come até escorpião. Então ela é importante demais, né? Come escorpião.
come esses animais, né? Esses animais que comem animais venenosos, a gente não pode matar não, tem que deixar os bichinhos lá. Como por exemplo um timbu. O timbu come cobra. Né? E tem que deixar. Então o resultado. Ele com a espingarda de chumbo mirou na perna do coleguinha, atirou. E o chumbo entrou no joelho do rapaz. E não teve polícia, não fizeram nada, ficou por isso mesmo. E ele foi crescendo dessa forma, foi crescendo e foi... Aí teve um tempo que ele se converteu. Se converteu, começou a ir para a igreja, aí desviou-se. Não voltou mais. Resultado, há um ano e pouco atrás, 2 anos, ele tinha uma mania. Ele era muito violento. Ele batia nas pessoas. E ele resolveu bater nos empregados. Ele bateu nos empregados, a gente sabe dessa história, né? E ele foi bater num empregado dele. E esse empregado deu uma facada nele, foi fatal. Na hora da confusão. E ele morreu. Novo ainda? Ele tinha a mesma idade que eu. Ele devia estar com 52. Na época, uns 3 anos atrás, isso aí. Morreu. Estudamos juntos, a gente estudou junto. Ele era vizinho de rua. Ele morava atrás da minha rua. Infelizmente. Então o senhor namorou seu pai, mas sua mãe, por lado da Feira da Banana, antiga Feira da Banana? Morou um tempo. Quando minha casa estava na reforma, a gente morou. Faz muitos anos. Ano 87. Aí, vamos lá. O que acontece? Andar com um desordeiro, andar com gente que faz o mal, andar com gente que é violenta, uma gente que fica fazendo confusão por tudo. Né? Então, a Bíblia está dizendo, tenha cuidado, porque você vai ter problema. Você vai terminar sofrendo consequências. Muitas vezes você está ali, e muitas vezes acontece, sabe, irmão? Pessoas que são sugestionáveis, pessoas até inocentes, a maldade entra no coração. Eu até contei um caso aqui de um outro rapaz que era uma pessoa boa, mas envolvido com confusão, sabe? Aí mataram o pai do cunhado dele. E o cunhado resolveu se vingar e matar todos os bandidos que cruzassem na frente dele. Tentou matar esse rapaz que matou o pai dele, não conseguiu, outra pessoa matou. Não. Aí, quando foi depois, um belo dia, anos e anos e anos depois, o indivíduo estava numa festa de família, e uma confusão se levantou, e o irmão do cunhado matou ele. E o cunhado tinha prometido a ele que se quem matasse você, eu mataria. E se alguém me matar, você mata. Fizeram um pacto de sangue. Mas o irmão não matou o irmão, não. Não, matou. O irmão continuou vivo, depois morreu. O outro está vivo ainda, nunca mais eu vi. E aí se juntou para fazer esse tipo de coisa. Terminou a vida dessa forma. Né? O irmão da mulher matou ele. Era cunhado também, né? Era cunhado, foi o cunhado, né? Só que o outro cunhado. Infelizmente, meus irmãos, é isso que esse sábio de provérbio está dizendo. Ele diz assim, quem sabe os males? Ele diz que quem sabe os males é dizer o seguinte, o mal é imprevisível, o mal que vai se voltar, ou seja, os efeitos de quem faz o mal vai se voltar contra você. Você não vai ficar impune. Aí ele diz assim, isso é consequência do pecado e dessa rebeldia. Então, eles não vão ficar impunes, sabe por quê? Porque quanto mais esse processo vai crescendo, vai passando o tempo, ele vai se fortalecendo, então as autoridades não vão deixar se fortalecer. Essa semana teve uma notícia na TV que a polícia
descobriu uma casa que estavam bandidos fortemente armados. O indivíduo estava com arma, para os irmãos terem uma ideia, que a gente conduza no exército, a arma é para derrubar helicóptero. É uma arma pesada de derrubar helicóptero. E eles estavam usando essas armas. E a polícia, quando chegou, não ficou um vivo. Ele resolveu atirar na polícia, a polícia também revidou. Não foi em 10 minutos, acabou o tiroteio. Quando mostraram as armas que eles estavam, não é brincadeira, meus irmãos. Uma arma que, olha, um fuzil já é uma arma de guerra, é uma arma potente. Eu até falei para os irmãos, num fuzil, se você colocar 31 pessoas, uma atrás da outra, Fura todos eles? der um tiro de fuzil, passa em todos os 31. Fura todos, da potência que tem essa arma. Certo? É uma arma de guerra. E uma arma de guerra que, quando se atira numa guerra, a arma tem que imobilizar e neutralizar a pessoa. Na maioria das vezes mata. Se pegar no braço, vai embora o braço. Se pegar no peito, matou. Se pegar na perna, vai embora a perna. É assim. Se pegar de raspão, peça a Deus. Pronto, foi o caso do presidente Trump, não levou aquele tiro, não foi de raspão, foi de raspão. Mas não, se pega mais um pouquinho na orelha, levava a orelha dele embora. Pegou, levou a ponta da orelha embora, fizeram a cirurgia, reconstituíram a orelha dele. Aquilo foi um tiro de fuzil. E a posição que ele estava, se pegue na cabeça. Mas só que, sabe como foi o livramento de Deus ali? É que ele moveu a cabeça depois que a bala saiu. Aí não tem mais como mudar o tiro. Mas se ele mexe a cabeça na hora que o indivíduo está fazendo a mira, ele tinha acertado a cabeça dele. Então ele mexeu a cabeça depois que a bala saiu. E na hora que ele mexeu a cabeça, tirou do ângulo e aí a bala pegou. E ele ficou na única posição que ele podia ficar e não morrer. Aquela era a única posição, não tinha outra. É um negócio impressionante. Era a única posição que a cabeça dele podia ficar para a bala fazer o que ela fez. Porque se ele mexe mais um pouco, pegava na parte de trás da cabeça, ele morria. Se mexesse pouco, pegava na frente da cabeça, ele morria. E o indivíduo atirou para matar. Aí foram 2 tiros. Quando ele passou o primeiro, ele sentiu um negócio mordendo a orelha dele. E ele mexeu a cabeça e baixou, porque ele sentiu que era um tiro. E tem a foto do vídeo que tá ele assim e a bala passando no ar. Impressionante. Então, as escolhas que a gente faz tem consequências. Então o texto está querendo dizer o quê? Escolha fazer o bem. É isso que o texto está falando. Escolha fazer o bem. Cuidado com com as más companhias, com as más associações que você pode fazer, má companhia no caso. Então é evitar as companhias que vão arrastar você para o mal. E as consequências do mal são imprevisíveis. São imprevisíveis. Pelo mal que você vai fazer, o que alguém pode fazer, são imprevisíveis. Então, seja prudente nas suas escolhas, valorize a obediência, né? Às leis e às autoridades. E viva consciente de suas consequências, de cada ato que você comete. E que a gente possa ser sábio, para saber escolher o caminho, viver com discernimento, saber escolher com quem a gente vai se juntar, né? Com as companhias que a gente vai andar com a gente, e que a gente deve honrar a Deus e às autoridades. Amém? Amém.